É, gente, hoje é bomba atrás de bomba, hein? Olha só, acabou de sair aqui, a situação ficou mais feia ainda para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais uma vez, olha só, a oposição se levantou e fez a Justiça Federal dar um prazo de 48 horas para que o governo Lula se explique sobre o rombo do INSS e a lesão aos aposentados. Tudo isso foi graças a uma ação movida por Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais, eleito por Minas Gerais, depois que ele fez mais um vídeo viral. Ao Nicolas, de novo, a oposição fazendo viralizar vídeos expondo aí preocupações em atitudes do governo. E esse vídeo que viralizou aqui nas redes sociais, que eu vou trazer para vocês, ele consegue mais uma vitória e colocou o governo em xeque. No anterior, que foi o do Pix, de movimentar ali, de fiscalizar, né, contas dos brasileiros, que movimenta 5 mil ou mais por mês via Pix, repercutiu e fez o governo revogar a lei. Agora, na fraude do INSS, vamos ver o que a justiça vai fazer e como que o governo vai lidar com essa situação, porque a oposição promete colocar muitos corruptos atrás da grade e vamos dar todos os detalhes para vocês. Quem é que acha que o Lula realmente deve ser investigado devido ao sindicato do irmão dele está envolvido no escândalo, porque um familiar do presidente da República, chefe do executivo, está envolvido em um dos maiores escândalos do Brasil? Gente, desculpa, deixar o presidente de fora não é aceitável. Então, é familiar dele. Os familiares dele carregam uma responsabilidade muito maior do que qualquer outra pessoa brasileira, por estar linkada a um cargo de confiança. E o cargo de confiança, ele precisa ter essa responsabilidade sobre ele e sobre seus familiares. Pelo menos é a minha opinião, quero saber a de vocês. E aqui uma outra grande reviravolta foi um ex-ministro do STF que desmascarou a Globo. Porque a gente percebe a grande mídia trazendo situações favorecendo mais o governo atual de esquerda, né? A mídia esquerdista. E o ex-ministro do STF, gente, se posicionar detonando atuais ministros, como é o caso do Alexandre de Moraes, negando, inclusive, esse ex-ministro veio, eu vou trazer o vídeo dele completo, ele negou qualquer tentativa de golpe. Então parece que as coisas não estão nada bem, nem para o governo, nem para o STF, que acaba sendo um braço aí de apoio ao governo Lula. Então eu vou trazer os detalhes desse desdobramento. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilha bastante e vem comigo para a gente desvendar juntos tudo isso que está acontecendo. E tudo começa aqui com o caso desse ex-ministro. Olha o vídeo dele. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de sétimo dia? Nós avançamos culturalmente quando julgamos no plenário o mensalão, avançamos culturalmente no combate à corrupção, esse mal maior que nós temos no Brasil. A meu ver, quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato, houve um retrocesso cultural. Vocês viram aí, gente? Então, o vídeo mostrou claramente, né, o Marco Aurélio questionando o golpe e diz que a anistia é ato do Congresso. O ex-ministro disse não entender como tentativa de golpe poderia acontecer sem apoio de militares. Então, como vocês viram no vídeo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, questionou a imputação de tentativa de golpe aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023. Em participação no programa Globo News Debate, o ex-integrante da corte disse não compreender como poderia ter ocorrido uma tentativa de golpe de Estado sem a participação das Forças Armadas, e ele disse: eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, em uma passeata, como ocorreu quando o Estado
não se fez presente em termos de repressão, que passara a baderna, e aí a depredação pública, como se verificou a todos os títulos, que foi lastimável, fecha aspas, disse. Melo também foi perguntado sobre qual seria sua avaliação a respeito da anistia aos presos de 8 de janeiro, que tem sido discutida no Congresso, e para o ex-ministro a medida é um ato soberano do Poder Legislativo. Ao responder o questionamento, ele ainda indagou sobre o fim da Operação Lava Jato, algo que ele classificou como um retrocesso. Abre aspas, anistia é ato do Congresso Nacional, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. É perdão? É. Esquecimento, virada de página, busca de paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior, a anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem o direito à missa de 7º dia? Fecha aspas, completou. Então vocês viram aí a repercussão, né? E agora, uma outra situação para piorar. Então, vocês viram aí que o STF está sendo desmascarado por ex-ministros que também têm conhecimento técnico jurídico para avaliar a situação e acaba desmascarando os jurídicos, acaba mostrando como que o STF vem trabalhando como um apoio político, né? Mais do que sobre a lei em si. E isso já é preocupante, isso já expõe, isso já bota pressão neles. Por outro lado, a Folha de São Paulo divulgou aqui que o Bolsonaro, olha só, né? Participa de ato por anistia 3 dias após alta hospitalar. O ex-presidente deixou o hospital no domingo, se recupera de cirurgia. Manifestação seguirá até o Congresso, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nessa quarta-feira, dia 7, de ato em Brasília para insistir em uma anistia ampla aos envolvidos na trama golpista. Apesar de haver contraindicação, gente, da sua equipe médica. E a caminhada da torre de TV rumo ao Congresso Nacional começou pouco depois das 16 horas. Mais cedo, o ex-presidente divulgou um vídeo convocando apoiadores para a manifestação. Pretendo estar lá também, participar do início, disse. Em breve discurso, Bolsonaro disse que não vão abaixar a cabeça e que a anistia é prerrogativa do parlamento, sem mencionar o STF. O Brasil nasceu com vocação da liberdade. O que estamos vivendo no momento é muito triste e doloroso, mas não vamos perder a esperança, disse emocionado. E o monitor do debate político do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e ONG More in Common, fez uma estimativa com imagens aéreas, afirmou que havia cerca de 4.000 pessoas na manifestação do horário de pico. Então, ao receber alta no domingo, dia 4, após 22 dias de internação para se recuperar de uma cirurgia de intestino, Bolsonaro foi orientado pela equipe médica a evitar aglomeração e ao restringir o número de visitas em casa pelas próximas semanas. Bolsonaristas afirmam que o ato serve para demonstrar à sociedade que a oposição continua mobilizada pela anistia, apesar da articulação feita pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, por uma proposta alternativa. Então, a proposta alternativa à anistia, articulada pelo presidente do Senado, permitiria a aplicação de penas mais baixas para aqueles que estiverem presentes nos atos do dia 8 de janeiro, mas não os planejaram nem financiaram. Uma minuta foi elaborada pela Consultoria Legislativa do Senado, subordinada a Alcolumbre, e o texto ainda não foi divulgado. Comentem aí o que vocês acham sobre o assunto. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês, né, aqui mais uma informação que é a respeito das investigações do INSS, com Lula atrás das grades, né? Olha só o que aconteceu, gente. Eu vou trazer aqui para vocês, mas teve aqui uma deputada federal, que é a deputada federal Coronel Fernanda, ela participou ao vivo do Pleno Time e na ocasião ela afirmou que a CPMI das fraudes do INSS colocará muitos canalhas atrás da grade. Olha só um trecho da entrevista que ela deu no Pleno News. E aí o Ricardo Caldeira comentou, né? Com esse judiciário, perigoso é prender os aposentados que foram roubados, do jeito que os valores estão invertidos no Brasil, né? Olha só o trecho da deputada. Olha, essa CPMI ela vai chegar em todas as informações necessárias, vai checar e vai investigar todas as informações necessárias, porque eu tenho certeza que a situação dos descontos associativos, eles são apenas o início desse novelo, é a ponta desse iceberg, e nós vamos, com certeza, chegar a muitas pessoas e, se Deus permitir, nós vamos colocar muitos canalhas, muita tranqueira atrás das grades, até porque tirar dinheiro do salário de aposentados e pensionistas é um crime absurdo, é um crime que tem que ser punido com rigor, porque estão tirando dinheiro das pessoas mais carentes, das pessoas mais frágeis, né?
e nós não podemos permitir que isso aconteça. Pois é, gente. Agora, uma outra informação, né? Eu vou trazer esse vídeo do Nicolas Ferreira. A oposição novamente conseguiu uma vitória sobre o governo e conseguiu viralizar mais um vídeo aonde fez a justiça se mover. Olha aí o vídeo. Sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo?
O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Vocês viram aí? Agora a Justiça Federal deu 48 horas para o governo Lula explicar fraudes no INSS. A determinação se deu no âmbito de ação popular, movida por Nicolas Ferreira, vereador de Curitiba. Então, o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho deu ao governo Lula e ao INSS 48 horas para que se manifestem sobre as irregularidades com desconto na folha de pagamento dos aposentados. A determinação se deu no âmbito de uma ação popular contra a União, movida pelo deputado federal Nicolas Ferreira e pelo vereador Guilherme Kilter, do Novo de Curitiba. E a ação pede explicações sobre as fraudes e questiona a atuação do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Na determinação, o juiz determinou as 48 horas com base na urgência da questão tratada, também determinou a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste, e no processo, Nicolas e Kilter pedem que o governo, o INSS e o ex-ministro Carlos Lupe sejam condenados a ressarcir os cofres públicos em no mínimo 6,3 bilhões de reais, além de restituir os valores aos aposentados afetados. Então a gente viu que no dia 23 de abril, uma operação conjunta, contra a CGU e a Polícia Federal mirou um esquema nacional de desconto associativos não autorizados em aposentados e pensões. E, no total, essas entidades juntas teriam cobrado de aposentados e pensionistas um valor estimado em 6,3 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. E, de acordo com o ministro da Controladoria Geral da União, que é o Vinícius Marques de Carvalho, comprovou-se que as entidades analisadas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar serviços que ofereciam. Além disso, mais de 90% dos entrevistados aqui nesse relatório dos aposentados alegaram não conhecer os descontos que estavam tendo. Então, a operação levou ao afastamento e posterior demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência, também pediu demissão no início de maio. Então, vamos ver aí o que vai acontecer a partir de agora. Comentem aí o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.